Olá, meu nome é Maicon e nesse momento eu quero trazer alguns conceitos introdutórios sobre a energia elétrica e o mercado de energia para os pequenos consumidores, tá? E aí, o material que você deve estar vendo, ele é dividido em algumas partes. E elas são os termos e conceitos básicos, aí eu trago num glossário. Nesse ponto eu não vou me ater muito, porque tem três pontos importantes, são os três que eu vou comentar. E lá tem detalhado cada um deles. Depois disso tem os tipos de consumidores, os grandes grupos, né, os grupos A e B. Eu vou comentar um pouco mais sobre o B para a gente entender ele um pouco mais. Como funciona a precificação da energia e como ler uma conta de energia, porque ela é importante, né, no processo para trazer a geração distribuída, para trazer a energia solar para esse cliente. Então vamos lá. Sobre o glossário, o primeiro ponto importante a ser conversado é sobre padrão de energia. O padrão de energia é aquela parte que fica na frente, normalmente, do imóvel, da residência, do galpão, da loja, onde faz a conexão entre o cabo da concessionária, o cabo de energia da concessionária, e o cabo que vai até o medidor de energia, depois para o disjuntor de desligamento daquela unidade consumidora e vai para os cabos de saída. Dos cabos de saída, né, antes de entrar para dentro do imóvel e até onde tem a emenda entre o cabo da concessionária e os cabos do medidor em si, nós chamamos isso de padrão de energia. Por que ele é importante nesse processo? Porque o padrão de energia é o que vai limitar o tamanho do sistema de energia solar. Por exemplo, o sistema de energia solar, ele num disjuntor padrão de uma residência na região do Triângulo Mineiro, que é de 60 amperes bifásico, ele limita a 15 kW de potência. Então eu posso botar um sistema de até 15 kW. Mais do que isso, a concessionária não vai aceitar para um padrão de 16, padrão de 60 amperes bifásico, por exemplo. Então, nesse ponto é importante enxergar qual é o padrão para saber se o sistema de energia solar vai ser comportado ali. Talvez o consumo do cliente é acima, então ele já tá com uma sobrecarga no sistema dele, precisaria de trocar o padrão de qualquer jeito. E aí, essa troca teria que ser feita para poder ter o sistema autorizado pela CEMIG, porque como você não está fazendo nenhuma mudança, não está fazendo nenhuma alteração, a CEMIG acaba não percebendo que você está com uma sobrecarga no medidor. Mas a partir do momento que você entra lá e precisa de entrar de maneira correta, informa para ele se você vai colocar uma carga maior, por exemplo, do que 15 kW num medidor de 60 amperes bifásico, a concessionária passa a entender que está com sobrecarga e ele vai pedir adequação. Então, nesse ponto é muito importante entender o padrão. E o padrão ele é para o grupo B. Quando a gente fala do grupo A, a gente vai falar de subestações, que é um ponto mais lá na frente do glossário. O que é uma subestação? É um cubículo, é uma área reservada, separada, onde tem um conjunto de medição e transformação de energia. Normalmente, quem tem uma subestação recebe energia em média tensão, que é 13 kV, 13 kV, né? 13.800 volts, o 3,8 kV, como a gente costuma falar. É o mais comum, mas tem de 5,3, tem de 234 kV. Então, assim, subestação existem inúmeras, mas ela é mais dedicada ao grupo A. Por que estou falando dela separada? Porque o grupo A tem algumas características específicas. Quem tem uma subestação pode comprar energia no Mercado Livre. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. E por isso, a venda do sistema de energia solar tem uma estratégia um pouco diferente. Não pode seguir a mesma estratégia do grupo B. E um outro ponto importante, que são os três pontos que eu vou comentar, é a sigla kWh, que é quilowatt-hora. O que é isso? É a unidade de medida de energia elétrica. Não é de potência, não é de tensão, não é de corrente, é de energia elétrica. Por que ela é importante? Porque é ela que vai determinar a quantidade de energia que o sistema de energia solar vai ter que gerar para poder suprir tudo que tem naquele estabelecimento, naquele imóvel. Então, essa unidade, quilowatt-hora, ela está presente na conta de energia e, portanto, ela passa a ser vital para que a gente consiga dimensionar de maneira correta e adequada um sistema de energia solar.
Então vamos partir para os grupos. Conversando sobre os grupos, nós temos dois grandes grupos, o grupo A e o grupo B. Falando primeiro do grupo A, de maneira mais sucinta, né? O grupo A tem a subestação e a partir de 300 kW, né? Normalmente a gente não fala assim, porque eles têm uma parte de energia reativa, que é uma energia diferente da energia que o grupo B é medido. A energia reativa vai fazer com que eles tenham, então, 13 kVA, né? Que é kVA, que é a mesma coisa, né, em partes, do kilowatts. Então, assim, quem tem uma subestação com um transformador de 300 kW, é possível comprar energia no mercado livre. O que é o mercado livre? O mercado livre é como se fosse uma bolsa de valores de energia. Alguém gera energia, vende para você, você paga por aquela energia provavelmente mais barato do que a concessionária vende para você. Hoje, a CEMIG está vendendo em torno de 64 centavos o kilowatt da energia ativa, não reativa. E aí você vai pagar esse valor mais impostos e aí você vai ter disponibilizado para você energia. E aí o grupo A, que tem essa característica de ter uma subestação com mais de 300 kW, ela vai ter que pagar a demanda contratada para a concessionária, tem um valor mínimo lá no contrato, é um contrato que é feito, e vai comprar energia. Para eles, a estratégia de energia solar é muito interessante no horário de geração, que é de 8 até por volta das 17, 18 horas. Porque você gera, consome ali e não tem o câmbio de créditos. O que é isso? Quando você gera mais do que você precisa, surgem créditos. Eu vou falar isso mais para frente com mais detalhes. E para o grupo A, isso não é tão interessante, porque o valor de energia deles em horários diferentes é diferente. Por exemplo, no horário de pico, no horário de 18 às 22, eles pagam um valor diferente do horário de 7 da manhã até as 17. Então, a concessionária não devolve da mesma forma que devolve o crédito para o grupo B. Então, normalmente eles preferem usar energia solar para reduzir o impacto ambiental, para melhorar a imagem da empresa e para gastar nesse período do dia gerando o que precisa, ou quando é uma empresa muito grande, de uma demanda de energia muito grande, chegando a mega e tudo mais, normalmente eles separam os setores, dividindo a energia solar, atingindo administrativo, outras áreas e algumas partes fabris, para poder comprar energia, ter condições de negociar energia um pouco mais barato no mercado. E tem uma outra questão que é o custo de investimento. Como comprar energia no mercado não precisa de investimento, muitos preferem comprar. Lógico, entendendo que energia solar você vai te dar liberdade de não ter que pagar pela energia que você consome. Enquanto comprar energia no mercado é você pagar, em vez de um aluguel mais caro para a CEMIG, você vai pagar um aluguel um pouco mais barato no mercado. Tem imposto, tem tudo normal. Agora falando do grupo B com mais detalhes. O grupo B ele é subdividido em 4. B1, que é residencial, B2, rural, B3, comércio e fábricas pequenas, né? E o B4, que é iluminação pública. B4 não vou falar muito, como já fala, iluminação pública, ela foge muito da questão da energia solar para a pessoa física ou para a pessoa jurídica de iniciativa privada. Ela responde só às unidades como prefeitura, praças, essas coisas, ruas, por aí vai. Bom, para a residência, né, ela vai ter um padrão de entrada normal e ela não paga tarifas em horários diferentes, paga uma tarifa única para consumir energia em qualquer horário. Por isso, o sistema de energia solar tem, em Minas Gerais, a questão de crédito 1 para 1. Que é isso? Se eu gerar 1 kWh e mandar para a concessionária kWh, quando precisar, esse crédito retorna 1 para 1. Se eu mandei 1 kW, eu tenho direito a resgatar 1 kW, seja 7 da manhã, 10 da noite. Não tem problema. Isso vale para todo mundo do grupo B. Isso vale para rural também, isso vale para o B3. Então a gente vai trabalhar com B1, B2 e B3. E esses clientes, eles precisam de estar conectados ao sistema CEMIG para que isso seja possível, né? Conectado à concessionária, né? Sendo de maneira mais genérica, porque se estiver falando de Goiás, é Enel, se estiver falando de Espírito Santo, é EDP, se estiver falando de São Paulo, aí tem um monte, tem
Eletropaulo, tem EDP, tem várias concessionárias de São Paulo e por aí vai, tá? E aí a conta de energia deles é composto por algumas partes que eu vou entrar em detalhe agora. Mas uma coisa antes de falar disso, que é importante, existe um subgrupo dentro do B1, B2, B3, que é a tarifa branca. O que é a tarifa branca? A tarifa branca ela é um privilégio para aqueles que garantem, basicamente, que vão gastar energia de 8 até as 17 horas. Então, as pessoas que se adequam nesse horário, vale a pena porque eles vão pagar um pouco mais barato. Em vez de pagar, por exemplo, 92 centavos o quilowatt-hora, como muitos pagam aqui na região de Uberlândia, Araguari, Uberaba, eles vão pagar em torno de 82 centavos, 80 centavos. É um aluguel um pouco mais barato. Qual o problema da tarifa branca? O problema da tarifa branca é que você é quase que é obrigado a usar energia de 8 até 17, porque fora disso você é penalizado, você paga uma tarifa bem mais cara do que o grupo B, que não é tarifa branca como você. Então normalmente a tarifa verde, todo mundo, e o tarifa branca, né? Que é o caso que paga nesse regime que de 8 às 17 paga um valor mais barato e fora desses horários paga um valor bem mais caro. Então, essa é uma diferença e que deve ser entendida como um ponto diferente de ser trabalhado, né? Mas o nosso foco vai ser no grupo B, das pessoas que não se enquadram na tarifa branca e, é lógico, que precisam de reduzir a despesa de energia, que é o grupo B1, B2 e B3. Falando da conta de energia, da composição de preços, quando a pessoa paga uma conta de energia, se não tiver atrasado, logicamente, pagando em dia, você paga pela energia consumida, ou seja, é toda energia que passa pelo medidor. O medidor normalmente ele é digital ou magnético. Diferente de qual seja, ele corre o risco de, se você injetar energia, o disco girar somando energia, ou seja, se você injeta ou puxa, não importa, você vai pagar mais caro na sua conta. Então, o sistema de energia solar precisa de trocar o medidor depois que é instalado. Então, tipo, um medidor bidirecional. Ele vai medir a energia que está sendo injetada, separada da energia que está sendo puxada da concessionária. Bom, a energia consumida em loja e tudo vai fazer parte da conta. Outro ponto é a iluminação pública. É uma tarifação, é um imposto pago às prefeituras, aos municípios. A iluminação pública ela é composta por uma taxa que varia de município para município. E varia, por exemplo, no caso de Uberlândia, para níveis de consumo. Quem gasta até 100 kW é isento, quem gasta menos é tanto, por aí vai. Tanto é que se você abate toda a sua energia com um sistema de energia solar, você vai pagar um mínimo de tarifação. E no caso da iluminação pública, pega em que ponto você está, no caso de Uberlândia, e multiplica pela tarifa do grupo B4, que é a iluminação pública. E aí você vai ter um imposto pago lá. Hoje, para residência, está gerando em torno de 35 a 40 reais a iluminação pública. Para uma conta de 400 reais, por exemplo, isso equivale a 10% da conta de energia. Bom, impostos, você vai pagar 3. Um estadual, que é o ICMS, PIS, COFINS, que é de range federal. A conta deles eu não vou mostrar, mas é uma conta um pouquinho complexa. E isso faz com que o valor dele, embora seja fixo, o ICMS, por exemplo, para residência é 30%. Mas na hora que você faz a conta com ele, o impacto, o aumento que dá na tarifa não é um aumento de 30% direto, né? Você pegar 50 centavos e acrescentar nele 30%, que daria aproximadamente 65 centavos. Às vezes vai para 67, 68, 69, porque a conta não é uma conta direta. Então, tanto para o PIS, para o COFINS, existe esse detalhe. Então, acaba que as tarifações não são tão simples de calcular assim, mas é um peso importante, eu vou entrar em detalhes lá, mais para frente um pouquinho. E bandeiras tarifárias. Bandeiras tarifárias nada mais é do que uma forma de obrigar o consumidor, em tese, né, a gastar menos. O problema é que a informação da bandeira tarifária não é uma informação muito divulgada. Você tem que entrar no site da ANEEL, ver sua região, ver sua concessionária e descobrir quanto é que está, ou entrar no site da concessionária para ver se é bandeira verde, amarela, vermelha, patamar 1, patamar 2. Aí você vai saber que naquele mês
que está a bandeira, você vai pagar um pouco mais caro. Tirando a verde, que não paga mais caro, as outras bandeiras você vai pagar um pouco mais caro. Lembrando que os impostos incidem depois da bandeira, ou seja, como o imposto vai fazer aumentar o valor da tarifa, e você está aumentando aqui com a bandeira esse valor da tarifa, automaticamente o imposto vai impactar mais ainda a conta, porque o valor da tarifa não é mais só tarifa e imposto, é tarifa mais bandeira e depois vem o imposto, tá? E como é uma conta de energia, e onde está esse primeiro item, que é a energia consumida? A energia consumida aparece em 2 pontos, e até em um outro mais embaixo aparece na conta de energia da CEMIG. Esse é um exemplo de um cliente, né? Então você vai ter o consumo logo à frente, que é a diferença entre a leitura atual menos a leitura anterior. Vai te dar lá o consumo, sem problema. E depois tem na precificação, lá embaixo, quando começa a ver valores faturados, você vai ter lá a quantidade de energia que foi consumida no mês, tá? Quando a gente fala em grupo A, vai aparecer mais um monte de detalhes, e é por isso que é importante, nesse caso, envolver a engenharia para poder ajudar a interpretar, entender e ver aonde tem as oportunidades de ganho. Bom, a iluminação pública. Essa linha aí mostra a iluminação pública. Ela aparece na conta da CEMIG como contribuição de iluminação pública municipal. Como é uma tarifa B4 e sofre os impactos de impostos e tudo, ela oscila também. Então, às vezes você vai pagar 35, às vezes você vai pagar 32, às vezes você vai pagar 38, mas você vai pagar uma iluminação pública conforme a legislação municipal da sua cidade, independente se a concessionária é CEMIG, mesmo de Uberlândia, mesmo de Araguari ou de Araxá, mas você vai pagar conforme a lei municipal da sua cidade. Bom, e os impostos? Para você entender a questão do imposto, o que mais paga imposto é o grupo B1. Então, o B1 paga 30% de impostos, né? Isso, estou falando ICMS, tá? ICMS. PIS e COFINS é uma taxa um pouco menor. O PIS e mais COFINS está dando lá próximo de 3%, os dois juntos, né? Mas o ICMS é o que mais impacta. Então, o B1 é 30%, o grupo B2 é 16%, mas existem algumas oportunidades. Por exemplo, se ele é irrigação, alguma outra coisa do tipo, tem como conseguir até tarifações melhores. O grupo B3 é de 25% a taxa de impostos, ou seja, as empresas pagam em torno de 25%. E o grupo A paga em torno de 18% de ICMS, ou seja, eles pagam igual aos outros grupos, só que um pouco menor a questão de impostos, o que faz a conta dele de energia ser um pouco menor, mas não é zerada como é com o sistema de energia solar gerando para ele. As bandeiras tarifárias. Aqui tem até uma noção de valor, né? Mas assim, pode ver que até a informação não é tão simples de se entender. Ela tem um valor para cada 100 kW. Aí você divide o quilowatt, depois você soma com o valor da tarifa, divide pelos impostos, e você vai chegar na tarifa final. Mas enfim, o que importa na verdade é que são penalizações que você tem porque alguém na ANEEL calculou, né, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, calculou que no próximo mês vai haver uma demanda de X kWh para a cidade de Uberlândia, para a cidade de Araguari, de Araxá, por aí vai, e a CEMIG não vai ser capaz de fornecer essa quantidade de energia. Então vai precisar de ou acionar as termoelétricas, ou reduzir o consumo, ou comprar energia de alguma outra forma. E aí a tarifa sobe uma penalização, ficando um pouco mais cara para o consumidor final pagar essa diferença. A incapacidade de gerar da concessionária vai gerar esse valor mais caro. O cliente paga porque a concessionária tem essa dificuldade em período de seca, período em que a chuva não ocorre de maneira cadenciada, porque não adianta chover tudo num dia só, porque os reservatórios não comportam. Então tem essas particularidades da energia hidroelétrica, que é muito barata a sua geração, mas tem essas particularidades. Precisa do ciclo de chuva, precisa de que aconteça de maneira cadenciada, precisa que ela aconteça nos lugares adequados,
porque se não acontecer para escorrer para a bacia onde está a hidrelétrica, ela chover na frente da represa, não vai ajudar, tem que chover atrás da represa. Tudo isso vai impactar o valor do quilowatt-hora no final da conta, no final do mês do cliente. Tá? E com o passar do tempo, as questões ambientais vêm se tornando mais importantes e o ciclo de chuva vem se tornando mais irregular e vem cada vez mais impactando o cliente final, essa situação. Tá? E horários e tarifas. Isso aqui é muito aplicado para o grupo A. Né? Para o grupo B, como eu disse, paga uma tarifa única, né? Independente do horário. Só a tarifa branca que vai ter essa sazonalidade do horário do dia. Mas, para fins de entendimento do grupo A, quando você olhar na conta, vai aparecer lá horário de pico, horário fora pico, horário intermediário. Pico ou ponta é a mesma coisa. Tá? Então, são horários onde a tarifa vai ser mais cara, mais barata ou intermediário. Então, o horário fora pico é o horário mais barato, o horário de pico é o mais caro, o intermediário fica ali no meio. E é conforme esse horário do relógio aí. Tá? De 22 passa a noite todinha até as 17 é horário fora de pico, onde o consumo de energia é um pouco menor e a concessionária consegue vender a um preço um pouco mais barato. O horário de pico é de 21 às 22 ou de 17 às 18. E o horário intermediário, de 22 até as 21 e de 17 até as 18. E o horário de pico é de 18 a 21, é o horário mais caro de se consumir energia. Tá? Bom, esse aqui é só um exemplo para a gente enxergar. Essa aqui é uma conta do grupo A. O cabeçalho é muito parecido do grupo B e grupo A, mas a diferença aqui do grupo A vai estar no detalhamento. Como eles têm taxas diferentes, então vai ter para horário de pico, fora pico, demanda. Demanda o que é? Demanda é quanto foi contratado da CEMIG quando a CEMIG autorizou o fornecimento de energia para aquela instalação. Então, existe um mínimo no contrato, normalmente muitas empresas só contratam o mínimo mesmo, e aí você tem um fator de demanda. E aí aqui nessa conta aqui vai aparecer o isento ali, esse isento ali é energia solar já trabalhando. Tá? Então vai ter essa questão de energia solar, pico e fora pico. Pode ver também que nessa conta não aparece intermediário, ou seja, esse grupo A aqui não tem intermediário, e muitos não tem, tá? Porque é muito específico. E a CEMIG às vezes não entra nesse detalhamento de intermediário mesmo não, entra no pico e fora pico só e segue o jogo, tá bom? Bom, e agora vamos entender um pouco mais aprofundadamente o cabeçalho da conta, para que a gente possa entender por que as informações todinhas da conta são importantes no pré-dimensionamento do sistema de energia solar, onde a gente vai pelo menos dar uma noção de preço para o cliente, vai dar uma noção de tamanho de sistema, como que vai ser e tudo mais. A concessionária vai determinar qual vai ser o processo a ser obedecido, porque a CEMIG tem um processo, a EDP tem um processo, a Enel tem outro processo. Então, para se determinar qual o processo, é importante saber qual é a concessionária, para que a concessionária diga o que ela quer ver para que autorize ter um sistema de energia solar. O outro ponto é a descrição do cliente. Ali vai dizer onde vai ser o local de instalação, vai ser possível pelo Google Maps identificar o posicionamento do imóvel, do telhado às vezes, vai determinar também o CPF, que vai permitir checar se as informações estão certas. Por exemplo, esse cliente aqui, ele está em nome de uma mulher, mas o cliente da Aguerrida é um homem, então vou ter que fazer essa mudança também no sistema da CEMIG para que ele consiga ter energia. Outro ponto, que é o ponto 3, ali mostra B1, né? Então ele está como um residencial convencional, ou seja, ele é uma pizzaria, mas está pagando como residência, então ele está pagando ICMS mais caro. Nessa transformação é interessante transformar ele para comercial, que vai pagar um ICMS mais barato. A subclasse, né, é residencial, já está detalhado ali. A classe está dizendo para a gente qual o tipo de instalação, se é monofásico, bifásico ou trifásico. No caso dele é bifásico, tá bom? E as outras duas informações que o sistema da CEMIG vai pedir para eu dar entrada é o número do cliente e o número da instalação. O número do cliente é o número para identificar a pessoa responsável por aquela instalação, a pessoa que contratou o serviço da CEMIG.
E já o número da instalação vai identificar o lugar físico da instalação, o padrão de instalação. Então, cada padrão tem um número de instalação. Então, esse número de instalação ele é físico. Eu posso alugar uma residência, posso alugar um comércio. O número de instalação que era da pessoa anterior a mim vai ser o mesmo que o meu. O número do cliente, esse sim vai ser diferente. Tá? E todas as informações são importantes, porque sem elas não consigo dar entrada no sistema CEMIG, por exemplo. A EDP também precisa. Não consigo entrar sem ter essas informações. É lógico, na CEMIG está nesse formato, na EDP vai estar em outro canto, que vai estar mais à esquerda, na Enel vai estar na parte de cima e na parte inferior, e por aí vai, tá bom? Bom, esse era o primeiro módulo, essas eram as informações que eu tinha. E tem uma outra informação que não está aqui, que é importante, que é o consumo mês a mês. No canto inferior esquerdo, na conta da CEMIG, vai ter lá janeiro, tantos quilowatts, fevereiro, março, abril. É importante. Por quê? Porque quando faz um dimensionamento baseado numa média, há uma chance grande de se errar. E os créditos não serem suficientes para serem trabalhados mês a mês pelo cliente. Então, é importante para mim eu enxergar mês a mês como é que está, para eu saber quanto vou ter que dimensionar um sistema de sobra para que no mês onde gere menos, os créditos consigam cobrir. E os meses que geram mais geram créditos suficientes para fazer esse efeito de cobrir o mês que gera menos, porque o Sol ele troca de posição em quase 41 graus durante o ano. Então a geração não é uniforme durante o ano, ela oscila bastante. E isso tudo é levado em consideração na hora de dimensionar um sistema de energia solar. Tá bom? Muito obrigado e até o próximo.